Evangelho de João, capítulo 5, versículos 41 a 44. Jesus diz assim: Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Jesus constata o vazio espiritual daquelas pessoas que o estavam perseguindo, que desejavam matá-lo. As palavras de Jesus revelam o vazio espiritual daquelas pessoas, revelam o desconhecimento de Deus, revelam a ausência do amor de Deus na vida daquelas pessoas. Observando aquelas pessoas com o seu olhar divino, Jesus percebe a situação espiritual em que aquelas pessoas se encontram e ao mesmo tempo Jesus revela, e aí eu falo do Jesus homem, do Cristo homem, ele revela quão cheio do amor de Deus ele está. O tanto que ele caminha em plena harmonia com Deus, ele, Jesus, o homem Jesus. O quanto ele está cheio do Espírito de Deus. Nesses 4 versículos fica evidente esse contraste. O vazio daqueles homens e a plenitude de Deus em Cristo. A ausência do amor de Deus naqueles homens e a plenitude do amor de Deus em Cristo, em Jesus, fica evidente a grandeza de Cristo e a insignificância daqueles homens que estavam o perseguindo, os religiosos da sua época. E a grandeza de Cristo se revela no versículo 4, começa a se revelar já no versículo 41. Ele diz: Eu não aceito glória dos homens. Jesus não estava buscando aplausos. Jesus não estava preocupado com fama. Ele não estava preocupado em ser politicamente correto, em ser aceito pela sociedade. Jesus não estava preocupado com isso. E isso nos agora trazendo para nós. E nós? E antes de responder, nós precisamos fazer uma autoanálise muito séria. Porque a maioria das pessoas, a maioria da humanidade, caminha pelo caminho largo em que procura aprovação, aceitação, aplauso, reconhecimento das pessoas. Isso é um chamado para a gente parar e nos autoanalisar. Nós estamos preocupados? A que ponto nós estamos preocupados em chamar a atenção das pessoas? Chamar a atenção no sentido de que as pessoas olhem para nós, buscar reconhecimento, buscar aplausos, holofotes, fama. As redes sociais revelam bem isso. Como as pessoas às vezes se expõem ao ridículo a fim de chamar a atenção. Como as pessoas fazem manobras a fim de ganhar mais uma curtida numa postagem ou coisa, e se gabam dessas bobagens. É um negócio muito sério e muito sutil muitas vezes. Se a gente for apressado, às vezes a gente vai dizer: não, eu não estou procurando reconhecimento de ninguém, não estou procurando fama, e às vezes está, inconscientemente ou pelo chamado consciente coletivo, que caminha aí no efeito manada, procurando reconhecimento, procurando fama, procurando
é aplausos. Jesus diz categoricamente: eu não aceito glória dos homens, eu não estou procurando isso. É uma coisa na qual nós precisamos crescer. À medida que crescemos, quanto mais crescemos no nosso relacionamento com Deus, menos nós vamos sentir necessidade de reconhecimento das pessoas. E isso, o resultado disso vai ser paz em nossos corações. Vai ser alegria espiritual permanente em nossas vidas. O efeito vai ser esse. Quanto menos nós estivermos preocupados com a opinião das pessoas a nosso respeito, mais tranquilidade nós vamos ter. E menos os problemas, as raivas, as iras das pessoas vão nos afetar. Isso é muito interessante. Aqui está o segredo de uma vida plena, de paz, de alegria, do amor de Deus. É não procurar a aprovação das pessoas. É não estar preocupado em agradar pessoas. E por outro lado, é procurar agradar a Deus. É procurar estar cheio do Espírito de Deus. É procurar fazer a vontade de Deus quando a nossa prioridade é fazer a vontade de Deus. E nós sabemos, temos a tranquilidade de saber que estamos fazendo a vontade de Deus. Mais paz nós vamos ter, mais alegria, mais harmonia. E aí as únicas pessoas, quando nós estamos preocupados em fazer a vontade de Deus, as únicas pessoas que vão nos aplaudir são aquelas que também querem fazer a vontade de Deus. Entenda, sempre será a minoria que descobriu esse segredo de que viver para agradar a Deus é a verdadeira razão da nossa existência. A maioria trilha pelo caminho largo do aplauso, da fama, de buscar a aprovação dos outros. A maioria anda por esse caminho largo, de buscar reconhecimento, de buscar holofotes. A maioria. Então, se você resolve andar com Deus e fazer a vontade de Deus, entenda, você vai andar com a minoria. Isso é maravilhoso. No versículo 42 ele diz: mas conheço vocês. Jesus nos conhece profundamente. Isso é maravilhoso. Jesus conhece os que buscam fazer a vontade de Deus e que estão cheios do amor de Deus, tanto quanto conhece aqueles que estão buscando aplausos das pessoas, aprovação das pessoas. E ele faz uma declaração difícil no versículo 42. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Entendeu? Aqui está havendo esse contraste. Ou não dá para buscar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você busca aplausos e reconhecimentos humanos, ou você é cheio do amor de Deus e busca fazer a vontade de Deus. As duas coisas não andam juntas, é como eu estou dizendo. Quando você anda fazendo a vontade de Deus, as pessoas que vão lhe reconhecer realmente são aquelas que também buscam fazer a vontade de Deus. E haverá pessoas que vão ver a diferença da vontade de Deus na sua vida e não vão nem compreender. Talvez vá chamar a atenção dessas pessoas em algum momento, mas não vão nem entender realmente a sua vida. Essas não vão entender. Que Jesus nunca diga isso de qualquer um de nós. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Aquelas pessoas eram religiosas, estavam perseguindo Jesus, queriam matá-lo por causa da cura que Jesus fez no sábado, do milagre que Jesus fez no sábado. Mas não tinham, exatamente porque não tinham o amor de Deus em suas vidas. É a pior pobreza que um ser humano pode ter nesta vida.
é a pessoa que não tem o amor de Deus no seu coração. Isso é uma coisa na qual nós crescemos, nós nos enriquecemos. É uma busca de riqueza que todo ser humano deveria buscar. Não era ser rico de bens materiais, de recursos financeiros, é ser rico do amor de Deus. Jesus está dizendo: vocês são pobres, vocês não têm o amor de Deus em suas vidas. No versículo 43 ele diz assim: eu vim em nome de meu Pai. É uma maneira que ele tem de dizer que ele estava ali para fazer a vontade do Pai, que é Deus. Ele veio em nome de Deus. Ele age em nome de Deus. E esse agir em nome de Deus levou aquele povo à indignação, porque exatamente eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele, Cristo, Jesus Cristo, era o próprio Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, o mundo não vai nos aceitar. Quando nós desejamos andar em integridade com Deus, o mundo não vai nos aceitar. Isso é uma lei universal desta existência. Ele diz na segunda parte do versículo 43, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Os estudiosos ficam se perguntando de quem Jesus estava falando. Será que ele estava falando de alguém especificamente? Será que ele estava falando do anticristo que a Bíblia anuncia que viria no final dos tempos? Ou será que ele estaria falando apenas de um princípio geral que era a tendência do povo daquela época, ou que é a tendência nossa como ser humano? Do que Jesus estava falando quando ele diz, aqui no versículo 43, que se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão? Os estudiosos dizem que no século seguinte, após a morte de Jesus, mais de 60 pessoas surgiram se declarando ser o Cristo, ser o Messias. E muitos destes foram aceitos pelos judeus como Messias, como Cristo. Alguns se tornaram famosos e depois foram destruídos, passaram, mostraram que com o tempo mostrou-lhes que eles realmente não eram o Cristo, mas que chegaram a enganar as pessoas. Jesus estaria falando dessas pessoas? Um dos mais famosos que surgiu foi mais ou menos um pouco depois do ano 132, conhecido como Bar Kokhba, que se dizia o Messias, e ele foi reconhecido por um grande rabino judaico da época chamado Akiba. Mas ele foi derrotado pelo imperador romano, ele com seus seguidores foi destruído pelo imperador romano, o que levou inclusive à invasão do que restou de Jerusalém do ano 70, quando o general Tito romano invadiu Jerusalém e destruiu o que sobrou lá. Agora o imperador romano com seu exército destruiu nessa situação aí do Bar Kokhba, que era um falso Cristo. Estaria Cristo falando do Bar Kokhba? A Bíblia não deixa isso muito claro. Pode ser que sim, e eu particularmente acredito que quando Jesus disse que se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão, podia Jesus estar falando de alguém especificamente, mas eu prefiro acreditar que ele estava falando, em primeiro lugar, que é uma tendência nossa, como seres humanos. A nossa tendência é aceitar pessoas que buscam fama, quando nós também, a nossa busca é por fama, por aplauso, por reconhecimento. Ou estaria Jesus falando do anticristo? A Bíblia fala do anticristo que virá, segundo as profecias, no fim dos tempos. Isso é dito em Daniel, é dito em 2 Tessalonicenses, é dito em Apocalipse.
Estaria Jesus aqui falando do anticristo? Também, provavelmente. A Bíblia diz que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se proclama um Deus. Ou seja, ele virá em seu próprio nome e muitos vão aceitá-lo. Então Jesus estaria dando um princípio geral que envolve a tendência natural do ser humano, que enfatizava a situação daqueles judeus e que é uma profecia relativa ao anticristo que virá no fim dos tempos. Versículo 44 para concluir. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? É impossível. É impossível crer em Jesus quando se busca reconhecimento humano. É uma coisa ou outra. E é interessante esse detalhe. Jesus disse: vocês não procuram a glória que vem do Deus único. E alguns veem aqui como se Jesus estivesse dizendo que buscar glórias humanas é uma forma de idolatria. Porque quem é digno de glória é Deus. Então, se eu quero reconhecimento humano, eu estou me colocando no lugar de Deus. É como se eu quisesse que as pessoas me adorassem. E se eu vivo adorando pessoas, glorificando pessoas, é uma espécie de idolatria. Eu estou colocando aquela pessoa no lugar de Deus. Por isso essa palavra Deus único, chamar Deus de único, quando Deus é o único. E inclusive em alguns manuscritos não traz a palavra Deus. É como se Jesus tivesse dito: vocês não procuram a glória que vem do único. É como se chamasse Deus de único. Porque Deus é tudo. A razão de tudo é Deus. Quando Deus se revela a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, ele se revela com o nome de Javé, ou de Revavirê, o Deus Todo-Poderoso, o absoluto. Ele diz: eu sou o que sou. Ele é. Tudo mais deriva dele, tudo mais é obra das suas mãos, tudo mais é manifestação da sua glória e da sua sabedoria e da sua perfeição. Mas ele é. E é ele quem é digno de glória. E o ser humano vai dar um grande passo, subir degraus no crescimento espiritual, na vivência da vida eterna, quando reconhece que ele existe para a glória de Deus. Eu e você, nós existimos para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado em nossa vida. Quando nós vivemos para glorificar a Deus, nós vivemos para a verdadeira razão da existência. A nossa vida ganha uma razão não apenas temporal, mas eterna, e que vai se refletir na nossa paz, na nossa segurança, na nossa plenitude de realização. O contrário disso é idolatria. Quando buscamos glória de pessoas, reconhecimento de pessoas, ou quando vivemos bajulando pessoas, nós estamos cometendo uma espécie de idolatria, porque estamos atribuindo a glória que deveria ser dada a Deus a pessoas. Apesar de que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, e Pedro também, que nós devemos honrar as pessoas que exercem autoridade, reconhecer as virtudes das pessoas, nós precisamos ter muita sabedoria para distinguir o que é o reconhecimento das virtudes de uma pessoa e o que se transforma em mera bajulação. E aí seria pecado, para não cair no pecado. Então, mesmo quando nós reconhecemos as virtudes das pessoas, nós precisamos entender que aquilo também é uma manifestação da glória de Deus na vida daquela pessoa, que a glória final é para o
nosso Deus Todo-Poderoso. Mesmo quando pessoas são virtuosas, mesmo quando pessoas fazem coisas dignas de reconhecimento, de louvor, de elogio, nós devemos ser justos e prestar as homenagens àqueles que procedem de maneira digna, prestar o nosso reconhecimento sem cair na bajulação barata e substituir a glória que era para Deus em atribuir essa glória a seres humanos. Isso é liberdade, isso é vida, isto é plenitude, isso é sabedoria que o Espírito Santo nos dá. A mensagem nesta manhã é: vivamos para a glória de Deus, vivamos para agradar a Deus como discípulos de Cristo, como imitadores de Jesus. Vivamos para glorificar o nosso Deus. Amém, povo de Deus?